Ademir Gonçalves, você não sabe a honra de poder estar ao seu lado. Quando eu cheguei em Piracicaba com minha família, muito garotinho, eu fui ver assistir o 15 de Piracicaba. Nesse time era o Roque, Ney, Macalé, Ademir Gonçalves e Arlindo, a defesa que eu lembro muito. Puxa, é muito bom estar ao teu lado, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Eu fico muito feliz, principalmente pelo fato de nós, ex-jogadores, às vezes nós somos esquecidos totalmente, né? E eu tive uma passagem durante 5 anos no 15 de Piracicaba e raramente sou lembrado. E hoje a sua visita aqui me deixa até emocionado, porque eu sinto que eu ainda existo, né? Puxa. Pelo menos para alguns, e eu gostaria muito de participar desse bate-papo com você, que me deixa muito satisfeito. Ô Ademir, você começou aqui em Santa Bárbara? Eu sou barbarense, comecei aqui no União Barbarense com 16, 17 anos. Em 1964, o União se tornou um time profissional, que até então era amador. Sim. E eu já fazia parte, eu profissionalizei junto. 3 anos depois, eu tive a felicidade de ser campeão profissional pela primeira vez na minha carreira. O União subiu da segunda para a primeira divisão. Isso que ano? 67. 67. O ano que o 15 subiu da primeira. Na verdade, o 15 subiu da segunda para a primeira e o União subiu da terceira para a segunda. Porque havia a divisão especial. Sim. O 15 foi para a especial. E o União, no mesmo ano, foi para logo a divisão inferior. Ali permaneci, talvez até pelo fato dessa conquista. O 15, no início de 68, veio me buscar, através do Nilton Dessordi, que Deus o tenha, foi alguém que me encaminhou, me deu muita força. E eu fui para Piracicaba e lá permaneci durante 5 anos, quando eu tive a oportunidade de receber um convite do Corinthians, que na verdade eu não queria. Eu tinha alguns convites de outros grandes clubes. Eu não queria justamente por quê? Porque eu era corintiano desde garoto e o Corinthians estava naquela fase de que contratava de baseada e o cara jogava uma e ia embora. E não ganhava nada. E aí eu achava que eu não devia sofrer um negócio desse lá no Corinthians, mas quis o destino que eu para lá fosse, né? E depois, com o decorrer do tempo, também tive a felicidade de ganhar o maior título da minha vida. Em 72 eu cheguei a estrear no Corinthians, jogando no Maracanã contra o América. Só que era aquele fim de campeonato, sabe? Jogo só para cumprir tabela. E eu estreiei no Maracanã. Fui muito ajudado pelo Rivelino, que me deu o maior apoio. Que você marcava muito duro ele? Que eu mandei machucando o tornozelo dele. Aí você chegou lá e ele deu o maior apoio? Ele deu o maior apoio, rapaz, por incrível que pareça. Aliás, eu fui contratado pelo Corinthians. Havia interesse de outras equipes, mas eu fui contratado motivado por uma partida que nós jogamos aqui em Piracicaba e eu fui escalado para marcar o Rivelino. E a ordem era, não precisa jogar, mas não deixa de jogar. E nós éramos um gênio meio bravo, daqueles que não podem se chocar, e tivemos vários atritos, né? E depois, quando eu cheguei lá no primeiro treino no Corinthians, ele estava na mesa de massagem e ele me atendeu. Falou: ô Caipira, vem ver o que você fez na minha perna aqui, sabe? O Ademir, você chegou no Corinthians, né? Você falou que você ficou meio receoso por ser corintiano e o Corinthians está numa fase muito ruim. Como é que foi sua adaptação? Olha, era difícil, né? Para mim, que não havia saído nunca de Santa Bárbara, era o caipira mesmo, como cheguei até a ganhar esse apelido durante um período com o saudoso Antônio Guzman, que fazia uma coluna num dos jornais de São Paulo, o Ademir Caipira, e eu era caipira mesmo, mas o próprio futebol foi me dando uma condição melhor de me adaptar. E eu fui muito bem recepcionado no Corinthians. Isso aí me ajudou muito. Principalmente pelo fato de alguns jogadores que eram os destaques da equipe me trataram muito bem. E na medida que eu comecei a jogar, eu fui me soltando, né? Então eu acabei permanecendo por lá durante 6 anos
Mas foi um período muito difícil, porque quando eu cheguei, em 72, fazia 17 anos que o Corinthians não ganhava um título paulista. E o título paulista na época era o grande título, sabe? Ninguém falava de brasileiro. Não. Então era... E até que chegou uma hora, tivemos uma grande desilusão nesse transcorrer dos 5 anos, que foi em 74, quando chegamos à decisão e perdemos justamente por seu Palmeiras. O Palmeiras foi. Então isso aí marcou muito também negativamente. Mas 3 anos depois, alguns jogadores que permaneceram, nós mantivemos a força e conseguimos quebrar o tabu em 3 jogos contra a Ponte Preta de Campinas. Eram 23 anos sem títulos, né? Completaria o 23º, né? Porque havia ficado campeão em 54 e em 77 faria 23 anos quando saiu da fila. Como é que era o time? Goleiro? O time era Tobias, Zé Maria, Moisés, eu e o Vladimir. Russo, Basílio e Luciano. Vaguinho, Geraldão e Romeu. Romeu, ponto esquerda. Romeu Cambalhota. Romeu Cambalhota. Com 2 observações. Eu fui muito feliz nesse final, porque eu não estava jogando como titular. Eu revezava muito com o Zé Eduardo. Que Deus o tenha também, bem mais novo que eu, rapaz. Mas coincidentemente naquelas, quando chegou a gente jogava uma assim, uma não, uma assim, uma não. Quando chegou nas finais foi a vez dele. Então ele jogou a primeira, ganhamos o jogo de 1-0. Ele jogou a segunda, porque quem ganha não mexe, né? E ele jogou a segunda, e na segunda o Corinthians perdeu de virada para a Ponte de 2-1, e além disso ele tomou amarelo, que o impossibilitou de jogar a última, a terceira, que é realmente a final mesmo, né? E isso aconteceu também com o Luciano, que o titular na época era o Palhinha, aquele Palhinha do Cruzeiro, grande jogador, sabe? Então eu e o Luciano entramos na vaga de 2 e acabamos ganhando o título. O Luciano era o meia que veio do Santa Cruz, o Givanildo. Bigodudo. Eu lembro. Coalhada. Minha mãe é de Pernambuco e torcia pro Santinha, e ela falou do Givanildo e Luciano. O Givanildo foi embora antes, naquele ano. Ele acabou até sendo campeão também, porque ele fez 1 ou 2 jogos, mas não sei o que foi que aconteceu, que ele... Eu acho que o frio de São Paulo assustou ele. Ademir, a Ponte era um timaço, foi pegada essa decisão, né? Foi, até porque nós havíamos ganho uma, a Ponte ganhou outra, então a coisa estava nivelada, né? E vou ser bem sincero para você, individualmente, o time da Ponte era melhor que o nosso, em alguns setores, sabe? O miolo de zaga da Ponte era espetacular, né? Com o Oscar e Polozzi. O meio de campo tinha Dicá, Marco Aurélio e Vanderlei, um tripé fantástico. Na frente o Rui Rei, que era um artilheiro nato, o Tuta, ponta esquerda, irmão do Zé Maria, e na ponta direita era, não estou me lembrando agora, mas acho que era Alain. Não era Alain, mas eu vou lembrar, depois eu te falo. E a grande vantagem nossa, até surgiu... Não era o Lúcio, ponta direita? Lúcio, perfeitamente, você tem memória boa. O que nos beneficiou muito, até foi motivo para muita discussão, de que estava vendido, aquela história, é que com menos de 20 minutos do primeiro tempo, o Rui Rei foi expulso. O Rui Rei era um tipo explosivo, sabe? Ele não tinha limite a hora que ele ficava bravo. E a jogada até foi comigo, né? Ele deu um tapa na bola e levou com a mão, e seguiu na jogada, e eu segui também. E eu dei uma garfada nele. E ele levantou reclamando com o Ducídio, né? E o Ducídio estava preparado para não deixar a coisa desandar, meteu um amarelo na cara dele. Ele levantou e falou um palavrão para o Ducídio. O Ducídio ficou nervosíssimo. Até na hora de trocar o amarelo pelo vermelho, ele derrubou o cartão amarelo. E aí, com o jogador a mais, principalmente com o desfalque do grande artilheiro do time, que ele havia feito naquele ano, todos os jogos, nós jogamos bastante jogos contra a Ponte,
ele havia feito gol em todo o jogo, sabe? O Rui Reis saiu da base do Flamengo. Saiu da base do Flamengo. E então isso aí facilitou e nós conseguimos, faltava 10 minutos para acabar, ou menos até, nós já tínhamos a vantagem de jogar pelo empate. Eu não lembro os critérios lá, mas era por isso. Mas o Basílio teve a felicidade de fazer aquele gol lá que acabou consolidando a vitória, né? Aliás, eu costumo dizer que o Basílio também é um predestinado, né? Porque o lance, se você se recorda, você deve ter visto alguma vez, o Zé Maria cobra uma falta quase no escanteio, o Vaguinho teve a chance de fazer o gol, pegou na trave, voltou para o Vladimir sem goleiro, ele cabeçou para o gol, o Oscar tirou de dentro do gol e na terceira tentativa o pé de anjo acabou acertando o gol e decretando a vitória, né? Mas foi uma data memorável, muita festa. Ele era chamado Pé de Anjo também, Basílio? Não. Na época não, depois desse gol ele virou Pé de Anjo. Também pro Marcelinho Carioca, que apelidaram ele de Pé de Anjo. Pé de Anjo o Basílio é por causa desse gol. O Marcelinho porque batia muito bem falta, né? Isso. E como é que foi? Como é que é você chegar no Morumbi, aquilo lotado? É um negócio indescritível, rapaz. E você a Fiel gritando. Nossa senhora, você depende muito dos primeiros lances, sabe? Se você vai relativamente bem nos primeiros lances, aí você ganha corpo e acaba jogando uma boa partida. Mas nem sempre acontece isso, né? Às vezes você falha num primeiro lance e aí dá uma tremedeira, dá um mal-estar, a torcida vaia, mas eu sempre tive a felicidade de não passar por esse tipo de aperto, sabe? A torcida gostava, você era muito raçudo, né? Exatamente. Nós tivemos algumas ocasiões, naquelas fases ruins do Corinthians, os jogadores eram ameaçados, sabe? Eu nunca esqueço onde tinha, né, porque está destruindo o tobogã, no Pacaembu. O ônibus estacionava lá atrás e você chegar do vestiário no ônibus, tinha que fazer um cordão de isolamento para poder passar. Agora, eu tive o privilégio, de ter, por causa dessa característica aí de ser absurdo, eu era poupado. Eu, o Zé Maria, o Vladimir, quem tinha mais ou menos o estilo de raça, lá da torcida, eles poupavam, falavam, mas o Romeu, por exemplo, o próprio Rivelino passou por aperto desse jeito, sabe? Vaguinho, eu nunca esqueço desse pessoal passar aperto, porque a torcida pressionava. Era menos do que hoje, né? Hoje eu nunca passei por esse negócio do torcedor ir no CD, agredir jogador, ou tentar agredir jogador. Mas a pressão no campo tinha, sim. Qual foi da final aqui? Essa aqui. Essa aqui, posso pegar? Pode, à vontade. Olha aí. Maravilha. Paninho ruim. Pô, você era magrinho, hein, Edemir? Era. Rapaz, olha aqui. Eu era bem magro, sim. Olha, segura aí, Edemir, por favor. Olha só, essa foi da final. Essa foi da final. Que maravilha. Linda, linda. Aí tem a faixa, pega pra nós a faixa aí, Edemir. Aqui, campeão paulista de 1977. O corintiano, segura aí, o corintiano, ele celebra mais esse campeonato que qualquer outra coisa, né? É impressionante. Deixa eu pôr viradinho aqui qualquer história que alguém faça com relação ao Corinthians é destacado o título de 77, né? Já foi até campeão do mundo, lógico. Mas esse título... Mas esse título marcou muito, principalmente aquela geração, né? Hoje o corintiano mais de 20, 25 anos não se importa muito, não valoriza tanto. Mas aqueles corintianos da gema mesmo, que tem hoje seus 60, 70 anos, que conseguiram viver, eles têm uma adoração por isso aqui. Pô, você conseguiu jogar com o Rivelino, Roberto Miranda, foi para a Copa do Mundo 70, ele foi reserva, né? Isso. Era muito bom jogador. Bom jogador, raçudo, sabe aquele centroavante que Moisés. Incomodava. Moisés era o zagueiro central que fez dupla comigo. Curiosamente, 3 anos antes que eu disse para você que nós perdemos o título de 74, era um que veio do Vasco também, que era meu companheiro de zaga, que era o Brito. Você jogou com o Brito? Era eu e o Brito, a zaga. Você marcou Pelé, o último jogo Pelé no interior,
que Foi tá esse aqui. aí, ó. Você estava no Guarani, tá aqui, ó. Revista Placar, Luan. Que maravilha. Conta um pouco desse último jogo aqui, você marcando simplesmente Pelé. O que ele falava para você? Vai para lá, caipira. Não, ele não tinha. A única reação que o Pelé tinha, pelo menos nas oportunidades que eu joguei contra ele, é que se ele sentisse que você tinha tentado uma maldade com ele, ele falava, ó, vou revidar. Rapaz, aí você estava perdido, porque ele sabia, além de tudo, ele sabia revidar, né? Eu costumo dizer que o Pelé, ele tinha duas coisas que superou tudo em todos os tempos e acho que ninguém vai superar. Primeiro, é o condicionamento físico dele. Ele tinha uma condição física e não era por causa de treino, não. Sei. Ele tinha porque era natural dele. Segundo, o Pelé não tinha assim o ponto forte ou o ponto fraco. Ele era igual em tudo, ele batia com as duas pernas, ele subia que nem... cabeceava bem, porque os jogadores têm característica, né? Por exemplo, o Zico não é cabeceador. Sim. Mas é no chão. O Rivelino com o pé direito não chutava. Só subia no ônibus. Então, e ele não. Ele, o que faltava para ele, né? Ô Ademir, conta um negócio pra mim. Aí passou sua fase no Corinthians, espetacular, campeão, você vai ficar marcado pro resto da vida no Corinthians. Aí você recebeu uma proposta do São José Esporte Clube para disputar a segunda divisão. E você encarou isso? Você falou, não, eu vou... Ó, eu tava encerrando a carreira praticamente, mas eu acabei encarando essa aqui, porque eu saí de uma forma muito injusta do Corinthians, sabe? Esses dias aconteceu, há um tempinho atrás, com o Ralf e com aquele outro Jadson do Corinthians. E me lembrou muito a minha saída do Corinthians. Coisa. Sabe, me fizeram jogar prometendo uma renovação de contrato. Sim. Me fizeram jogar duas partidas, inclusive foram as duas partidas da estreia e do primeiro gol do Sócrates. Tá. E depois acabou meu contrato e simplesmente me deram a mala, sabe? Eu estava pai de um menino de 1 ano e o Matheus falou para mim, viu, você vai aí, você ainda vai ganhar dinheiro. Você vai aí em Minas e no Paraná, sabe? Como se fosse... Para essa geração nova, descreva o Vicente Matheus, folclórico, Nossa, presidente do Corinthians. Ele o que tem de história dele e que tem de história atribuída a ele é um negócio. Agora, algumas realmente ele fez mesmo, porque foi comprovado. Uma hilariante é que o Amaral, lembra do Amaral, o quarto zagueiro? Sim, foi do que era Guarani? Sim. O Amaral ia receber alguma coisa de não sei que tipo de dinheiro, que era, mas era 60. Então ele fez lá, não gostou, com 2S, com C, ele falou, Amaral, vamos fazer o seguinte, eu vou dar 2,30, você pode sacar os dois. E aí o Vicente Matheus que fez essa transferência para você, para São José? Ele quase não se metia muito, sabe? A minha bronca maior foi com o professor, meu Deus, você já morreu também. O professor era José Teixeira. José Teixeira, ele era preparador físico no final de 78, e o treinador, eu não me lembro, acho que era o Brandão, mas ele acabou saindo. E o Teixeira estava realizando um sonho, que era ser técnico do Corinthians. Até então ele tinha sido só preparador físico. E ele prometeu para mim, sabe? Eu fui falar com ele 10 dias antes de acabar o meu contrato. Ele falou, não, você vai renovar, você vai ficar. Eu acreditei nele, né? Ele falou, viu, imagina, você vai ficar aqui, você é um dos mais experientes, papapá. E me convenceu a jogar contra o Santos, que era o primeiro jogo do campeonato. Com o meu contrato vencendo dia 30, eu joguei dia 20. E depois, no outro sábado, dia 26, eu joguei contra a Ferroviária, que foi inclusive o primeiro gol do Sócrates no Corinthians. E aí acabou meu contrato. O pior de tudo foi que o Matheus conseguiu jogar na minha cara, mas você não vai ter mais lugar aqui. Nós compramos o Taborda e agora você não vai ter lugar para jogar, sabe? Pior que o Taborda foi um puta furo na água, né? Mas eu tive que aceitar. E nisso tinha um diretor do São José que chamava Pedro Ives, ele foi jogador de basquete. Ele era diretor de São José
E ele ligou pro São José dos Campos. São José dos Campos, ligou para o senhor René de Toledo, que era o administrador lá da época, e pedindo para que eu entrasse em contato. Eu peguei e fui em São José. Cheguei lá, fiz um contrato em começando em 79. Eu tinha até pensado em parar de jogar, eu estava com 32 anos. Olha só. Aí eu acabei fazendo um contrato lá, disputamos o campeonato da segunda divisão, chegamos à final, perdemos o título. Além de perder, perdeu para o maior rival lá, que era o Taubaté, né? Taubaté. Duas cidades meio... Mas o treinador, a diretoria toda lá, gostava muito do time de 79, apesar de ser um time bastante já, a média de idade era alta, mas eles mantiveram o time para o ano de 80. Em 80 nós ganhamos o título assim, de correr, sabe? Você parou aqui, encerrou a carreira Aí eu aqui. joguei um ano aqui para encerrar a carreira, não me deixaram parar, fiz um segundo contrato, isso foi em 83, o último ano, estava com 38 anos. Aí eu resolvi que, cheguei até esse ano de 84, ir para o quadrangular final, rapaz, mas não conseguimos, perdemos, subiu, não lembro se foi o Bandeirante de Birigui, Tá. E então e eu vou falar, eu poderia até ter jogado mais um pouco, mas é aquela história, né? O garoto pisa na bola é um acidente. O velho pisa na bola, tá na hora. Tá ficando velho, para, velho. Ademir Gonçalves, é uma honra estar conversando com você. Você fez parte da minha infância, né? Tive o prazer de ver você garotinho lá no Barão da Serra Negra. Muito obrigado em receber aqui em sua casa. Eu agradeço a você de coração. Volto a repetir que foi uma alegria muito grande poder recebê-los aqui em casa e poder reviver um pouco do passado, né? Porque eu não posso reviver com meu neto, com meu filho, sabe? Que eles praticamente não conviveram. E agora poder contar algumas histórias que estavam guardadas lá no fundo do baú foi uma alegria muito grande, viu? Eu gostaria até de manter um contato com você periodicamente, para que a gente pudesse de vez em quando relatar alguma coisa. Muito obrigado. Obrigado a você.